Olá, nós estamos abrindo aqui o primeiro bloco da nossa aula sobre prescrição. A gente vai continuar o debate sobre a punibilidade e suas causas de extinção. Nós já analisamos noutra aula todas as outras causas de extinção da punibilidade que estão previstas no artigo 107 do Código Penal e a gente reservou uma aula com 4 blocos para tratar especificamente da prescrição. Este é o primeiro bloco dessa nossa aula. Qual é a ideia da prescrição? Tem-se, de um modo geral, uma percepção de que prescrição seria uma espécie de gracinha, prescrição seria passar a mão na cabeça da pessoa, esquecer que aconteceu o delito, deixar de punir uma pessoa que cometeu um crime. Mas, na verdade, gente, o que acontece é o seguinte. Como nós falamos na abertura da nossa conversa na aula anterior sobre a extinção da punibilidade, na hora em que acontece um fato criminoso, nasce a punibilidade, nasce a possibilidade de punição, nasce a possibilidade de o Estado fazer valer o seu ius puniendi. O Estado precisa empregar todos os meios que estão à sua disposição para fazer cumprir e para efetivamente elucidar o fato criminoso, descobrir quem foi o seu autor, submeter esse autor a um processo justo em que se garanta a ele todas as franquias constitucionais e, atingida uma condenação no final desse processo, levar essa pena que foi reconhecida à execução. O Estado precisa fazer isso, mas ele não pode ter a eternidade para fazer isso. A legislação prevê que o Estado precisa resolver isso a tempo, de modo a que, algum dia, a situação relativa àquele fato criminoso estará resolvida. Resolvida como? Resolvida porque o sujeito foi levado a julgamento, condenado e cumpriu a pena, pronto, zerou a pendência na vida dele, toca a vida dele de forma normal, ou estará resolvida pela prescrição. Por quê? Porque o Estado deixou de promover as diligências que lhe competiam dentro do prazo estabelecido na legislação, que não é exatamente um prazo pequeno. O Estado tem uma série de privilégios, acesso a bancos de dados, acesso à localização das pessoas, acesso a dados bancários, ele que use disso tudo para acelerar o seu trabalho no julgamento. Então, essa é a ideia central da prescrição. Tudo bem? A gente pode dizer que a prescrição é uma garantia do homem contra a eternização do direito de punir estatal, nesse raciocínio que eu falei para vocês. O Estado precisa cumprir o seu dever a tempo e modo. Tudo bem? Algumas situações, a própria Constituição estabelece que estão isentas da prescrição. A regra é que os crimes sejam prescritíveis. As exceções devem ser estabelecidas lá na própria Constituição, que trata do crime de racismo, trata dos crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Esses são crimes imprescritíveis. Tudo bem? Perfeito. O legislador ordinário, atenção, o legislador ordinário não pode criar outras espécies de delitos imprescritíveis, nem mesmo emenda constitucional. Por que o legislador não pode criar? Porque nós estaríamos atentando contra o direito de não intervenção, o direito da liberdade do indivíduo. Caberia ao próprio Constituinte criar essas espécies de novas espécies de delitos imprescritíveis. E mesmo através de emenda constitucional, nós não podemos admitir que o Constituinte derivado preveja isso, porque, digo de novo, atenta contra esse direito fundamental. Tá certo? Vamos lá. Continuando aqui a nossa conversa. Quanto ao crime de tortura, existe muita discussão a esse respeito. De acordo com a nossa Constituição Federal, a tortura, como a Constituição não disse expressamente que a tortura é imprescritível, a gente então conclui que, para a nossa Constituição Federal, a tortura é um crime prescritível. Acontece que o Brasil é signatário do Tratado de Roma, que institui o Tribunal Penal Internacional,
que tem competência para diversos crimes, dentre eles o crime de tortura. E o tratado que se incorporou ao direito brasileiro em 1º de setembro de 2002, esse tratado diz que os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional são imprescritíveis. Como se trata de uma norma que tem caráter supralegal, o que acontece? O STF entendeu o seguinte: quando um tratado internacional de direitos humanos ele é incorporado ao direito brasileiro, mas não observa o quórum de emenda constitucional, ele entra como uma norma supralegal, ou seja, ele está acima da lei, mas ele está abaixo da Constituição. Ele não é uma emenda constitucional, né? É o caso do Tratado de Roma. Então, o que acontece? O Tratado de Roma diz que o crime de tortura é imprescritível. A nossa Constituição não trata do assunto e diz que imprescritíveis são outros delitos. A esse respeito, nós temos três posições. A primeira delas diz o seguinte: a Constituição tratou a tortura como um delito prescritível. O Tratado de Roma não é superior à Constituição, obviamente, ele é somente supralegal, então continua-se a observar a prescrição constitucional. Tortura é crime prescritível. A segunda corrente diz o seguinte: se houver conflito entre a Constituição e os tratados de direitos humanos, deve prevalecer a norma que melhor atende aos direitos do homem. Portanto, o direito do homem, nesse caso, de proteger as pessoas contra a tortura, já que a ideia é proteger as pessoas contra a tortura, então o ideal seria elastecer o poder punitivo estatal contra os autores de tortura. Nesse sentido, a tortura seria imprescritível. Há uma terceira corrente que tenta contemporizar a situação e diz o seguinte: como o Tratado de Roma só entrou em vigor no Brasil em setembro de 2002, como eu falei agora há pouco, só entrou em vigor no Brasil em setembro de 2002, somente os crimes de tortura ocorridos após esta data seriam marcados pela imprescritibilidade. Essas são três correntes que existem. Pessoalmente, eu prefiro a primeira, que diz que a tortura continua sendo um crime marcado pela prescritibilidade, já que nossa Constituição não trata de outra maneira, né? Então, a tortura seria um crime prescritível. Embora nós já tenhamos decisão do STJ no âmbito civil, que isso fique muito claro, julgando o recurso especial 1815870, o STJ disse que no âmbito civil não há prescrição para se buscar indenização em decorrência de tortura, tá certo? Fala-se que a prescrição se justifica em virtude do esquecimento do crime. O crime, à medida que o tempo passa, ele deixa de nos causar aquele impacto inicial que gera em cada um de nós, né? O crime vai ficando esquecido e vão desaparecendo os motivos pelos quais se justificaria a aplicação de uma punição. A teoria da emenda do delinquente: o sujeito que, depois de ter praticado um delito, adota um estilo de vida completamente reto, buscando se adequar às normas de vida em sociedade. Não faz mais sentido que, tanto tempo depois, o sujeito vivendo de forma correta, de forma adequada, observando a legislação, sem cometer novos delitos, não faz sentido que a gente agora volte àquele episódio passado na vida dele e aplique uma pena. A teoria da dispersão das provas: também com o curso do tempo, as provas vão desaparecendo, as provas do fato criminoso vão se tornando cada vez mais frágeis e aí isso dificulta a aplicação, dificulta o encontro de motivos e de fundamento para uma condenação justa. E também enxerga-se a prescrição como um incentivo para que o Estado trabalhe de forma mais célere e busque obter o reconhecimento judicial do seu direito de punir de forma mais rápida, certo? É essa a situação, ok? São esses as espécies de prescrição. Os fundamentos políticos, jurídico-políticos da prescrição.
Eu voltei aqui para esse slide do começo para a gente fazer aqui um debatezinho importante. Na hora em que ocorre o fato criminoso, nasce para o Estado, como nós já falamos, a possibilidade de punição. A gente chama isso de ius puniendi. Ocorrido o fato criminoso, nasce para o Estado o ius puniendi, que é o direito de punir, digamos assim. Acontece o seguinte, que neste primeiro momento, a partir do momento em que acontece um fato criminoso, esse ius puniendi é um direito, digamos assim, abstrato. Nós não conhecemos o conteúdo desse direito de forma minudente. Nós não sabemos ainda quem é o autor do fato criminoso, qual foi efetivamente o crime que aconteceu. Vamos imaginar que uma pessoa morreu. Nós temos um homicídio ou nós temos uma lesão corporal seguida de morte. Homicídio, se for homicídio, é doloso ou é culposo? Qual é a pena que esse sujeito vai receber? Homicídio qualificado ou homicídio simples? O regime inicial fechado, semiaberto ou aberto? Haverá substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? São uma série de coisas que não se responderam ainda. Então, durante este momento, nós temos o ius puniendi, que seria uma coisa vazia de sentido. Então, a gente diz que nesse momento o Estado tem o que a gente chama de pretensão punitiva. O Estado pega esta pretensão punitiva e apresenta em juízo, apresenta ao juiz criminal. Senhor juiz criminal, o Estado, através do Ministério Público, vem comunicar ao senhor que o senhor fulano de tal dos Anzóis Pereira, no dia 23 de abril de 2021, usando uma faca, subtraiu o aparelho celular da vítima Beltrano de tal que estava sentado na calçada de sua casa. O Estado apresenta esse fato, apresenta as provas e diz: eu peço, senhor juiz criminal, que condene esse cara nas penas previstas lá no artigo 157 do Código Penal. O sujeito vai ser submetido a um processo, só que enquanto esse processo tramita, nós não sabemos ainda o que é que vai acontecer. Não existia a faca, a vítima foi ouvida, não existia a faca. Enfim, uma série de perguntas, aquelas perguntas a que eu me referi agora há pouco, vão ser respondidas ao longo do processo. E aí, na hora em que o juiz criminal, no final do processo, profere uma sentença condenando o fulano de tal pelo crime de roubo, aplicando uma pena de 6 anos de reclusão, determinando que o fulano de tal comece a cumprir sua pena em regime semiaberto, que seja, aí nós já temos, quando essa sentença penal condenatória transitar em julgado, nós já temos que aquele direito que o Estado tinha, que era vazio de sentido, vazio, seu conteúdo era desconhecido, indeterminado, ele passou a ser conhecido. Agora nós vamos simplesmente executar uma punição que já foi determinada. No primeiro momento nós não tínhamos. Então, aquela pretensão punitiva que autorizava o Estado a buscar o reconhecimento do ius puniendi, agora se transformou numa pretensão executória. Na hora em que transita em julgado a condenação, o Estado agora pode executar, efetivamente fazer cumprir a pena que está prevista no ordenamento e que foi aplicada na sentença penal condenatória. Então a gente fala de pretensão executória. Expressões chaves para a gente compreender a prescrição. Pretensão punitiva, que existe quando? Desde a data do fato até a data do trânsito em julgado da condenação. E a pretensão executória, que existe quando? Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A prescrição, meus amigos, vai atingir uma dessas duas pretensões.
prescrição atinge a pretensão punitiva ou a prescrição atinge a pretensão executória. Vamos chamar de PPP, prescrição da pretensão punitiva, ou PPE, prescrição da pretensão executória. Tudo bem? Tem alguma diferença? Bom, na ponta, no final de contas, quando acontece a prescrição, seja da pretensão punitiva ou da pretensão executória, aparentemente nós temos a mesma coisa, a situação do sujeito foi resolvida, a punibilidade dele foi extinta. Mas há diferenças marcantes entre as duas. Basta dizer para vocês o seguinte, veja só, quando a prescrição atinge a pretensão punitiva, olha que coisa curiosa. A pretensão punitiva existe quando antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. De acordo com a nossa Constituição Federal, nós vivemos sob o princípio da presunção de não culpabilidade. O que é que isso significa? Significa que quando a prescrição atinge a pretensão punitiva, o Estado perde o direito de discutir se o sujeito era culpado ou inocente antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. O Estado perdeu esse direito. Então, quando a prescrição atinge a pretensão punitiva, o sujeito preserva a condição de presumidamente inocente ou presumidamente não culpável, se você preferir, de acordo com a doutrina mais moderna. Né? Agora, quando a prescrição atinge a pretensão executória, aí não. O Estado já apresentou a sua pretensão punitiva, o Estado já teve o reconhecimento da culpa daquele indivíduo, mas o Estado não conseguiu executar a pena a tempo. Então o Estado só vai perder o direito de executar a pena, mas aquela condenação continua registrada para todos os fins, todos os outros fins, né? Quando a prescrição atinge a pretensão executória, resumindo, somente a pena desaparece. O Estado perde o direito de executar a pena, mas, por exemplo, aquela condenação ainda pode justificar reincidência, maus antecedentes, né? E por aí vai. Tá certo assim? Então, só voltando aqui para o nosso gráfico. Após o fato criminoso, nós temos ius puniendi. Depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, esse ius puniendi se transforma em ius punitionis. Aqui nós vamos falar de... Pronto, resolveu. Nós vamos falar, nesse primeiro momento, nós vamos falar de prescrição da pretensão punitiva. E neste segundo momento, após o trânsito em julgado, nós vamos falar de prescrição da pretensão executória. Certo? Ok? Vamos lá. Então, voltamos aqui para o nosso slide. Nós temos, como eu disse para vocês, duas espécies de prescrição. A primeira delas, a prescrição da pretensão punitiva. Prescrição da pretensão punitiva, que acontece antes do trânsito em julgado para ambas as partes. Ou seja, quando ainda impera a presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade. Nós podemos falar de 4, de acordo com a nossa doutrina. Nós temos 3 expressamente previstas no Código Penal e uma delas é a construção doutrinária de que a jurisprudência não gosta muito e a gente vai falar daqui a pouco, né? Nós temos a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, prescrição da pretensão punitiva superveniente, prescrição da pretensão punitiva retroativa e a prescrição da pretensão punitiva em perspectiva ou virtual. Certo? Então nós temos essas 4 espécies, nós vamos falar de cada uma delas. Atenção, olha aqui a observação importante. Caso se verifique qualquer das espécies de prescrição acima, não subsiste qualquer efeito civil ou penal para o agente equivale a
completa inocência. O fato não vai mais pesar contra o sujeito, porque ele preserva a condição de presunção de inocência, tá certo? A segunda espécie, como nós já falamos, é a chamada prescrição da pretensão executória. Prescrição da pretensão executória. Essa aqui acontece após o fato criminoso, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, porque só após esse trânsito em julgado é que a gente pode falar em execução da pena, né? O Estado vai perder o direito de fazer cumprir aquela condenação, tá certo? Mas os outros efeitos, a pena não vai ser executada, mas os demais efeitos penais e civis permanecem. Obrigação de reparar o dano, reincidência, etc. e tal. Tudo bem? O tempo faz desaparecer o interesse social de punir. Essa é a razão de ser principal da prescrição. Para usar uma expressão do ministro Luiz Roberto Barroso, de que eu gosto muito, ele disse assim, num julgamento, que o Estado demorar tanto tempo, eu não me lembro exatamente qual era a discussão lá, mas era uma coisa de muito tempo mesmo, o ministro dizia assim, que o Estado demorar tanto tempo para punir uma pessoa pela prática de um crime, equivalia na prática a punir uma pessoa diferente, né? O Estado demorou tanto tempo, passa assim. Me deparei uma vez, no meu trabalho, uma situação de um cidadão acusado da prática de um homicídio em 1979 e foi a julgamento em 2013. Nós vamos ver que existem situações previstas na lei que zeram a contagem do prazo, que param a contagem do prazo, a gente vai ver isso. Não tinha acontecido a prescrição ainda por causa dessa situação. Mas é absolutamente impensável que a gente passe 30 e tantos anos, no exemplo que eu estou falando aqui, 34 anos para levar uma pessoa a julgamento pela prática de um delito tão grave, né? E punir essa pessoa agora, quem tinha praticado um delito era um jovem de 29 anos de idade, quem chega para ser julgado é um avô de 62, 63 anos de idade. Então, é muito feliz a expressão do ministro Barroso, né? Punir alguém tanto tempo depois do fato criminoso equivale a punir uma pessoa diferente daquela que cometeu o delito. Certo? Vamos começar aqui, então, a tratar das espécies de prescrição. Cada uma das espécies de prescrição. Vamos falar da prescrição da pretensão punitiva, que nós vimos lá, que se divide em 4 outras espécies. Tudo bem? A primeira, como eu disse lá, prescrição da pretensão punitiva abstrata, prescrição da pretensão punitiva, deixa eu voltar aqui o slide para mostrar para vocês. Prescrição da pretensão punitiva superveniente, prescrição da pretensão punitiva, deixa eu só apagar aqui para ficar mais claro. Prescrição da pretensão punitiva abstrata, se regula pela pena em abstrato, prescrição da pretensão punitiva superveniente, prescrição da pretensão punitiva retroativa e a em perspectiva ou virtual. A gente vai, então, falar de cada uma delas agora, certo? Está aí. Primeira espécie, prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Vamos pegar a nossa sopa de letrinhas e vamos aumentar aqui um A agora. PPPA, prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Em primeiro lugar, a gente precisa partir da seguinte constatação. O prazo prescricional, gente, não é definido pelo juiz. Está na lei, por uma questão de legalidade, óbvio, né? O princípio da legalidade, o princípio da reserva legal, quem diz é a lei qual é o prazo prescricional. E esse prazo prescricional está definido numa tabela lá no artigo 109 do Código Penal, que está aí na tela de vocês agora. Está aí na tela de vocês agora. E esse prazo prescricional é maior a depender da quantidade de pena. Quanto maior a pena, maior será o prazo prescricional, né? Veja que vem numa ordem
decrescente. O inciso 1 estabelece o prazo máximo de prescrição para nós, que é de 20 anos, e o inciso 6 estabelece o prazo mínimo de prescrição para nós, que é o prazo de 3 anos. Então, quanto maior a pena, mais elevado deverá ser o prazo prescricional. A ideia central da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, ou prescrição abstrata, é: eu não sei qual é a pena que esse cara vai receber. Ele é acusado, por exemplo, da prática de um crime de furto, para o qual o legislador, furto qualificado, por exemplo, para o qual o legislador estabelece pena variando entre 2 e 8 anos de reclusão. Qual é a pena que esse cara vai receber? Ninguém sabe ainda. Certo? Lá no final das contas. Porque, veja só, a pena que o autor do crime merece receber é aquela que vai ser encontrada no processo dele. A pena que ele merece, a pena justa para aquele crime, vai ser encontrada no processo com contraditório e ampla defesa. Mas eu ainda não sei que pena é essa. Então, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, primeira coisa que a gente faz é: como eu não sei qual é a pena que ele vai receber, a gente vai trabalhar sempre com o pior cenário possível. Qual é a pena mais alta que esse sujeito pode receber? Porque se eu puder dizer que com a pena mais alta já aconteceu a prescrição, qualquer outra situação também estará atingida pela prescrição. Isso é uma obviedade. Tá certo? Ora, nós acabamos de dizer que o prazo prescricional é estabelecido de acordo com a pena, e quanto mais alta a pena, mais alto o prazo prescricional. Então, se eu tiver condição de afirmar que com a pena mais grave já aconteceu a prescrição, então nós teremos que reconhecer que nesse caso não adianta o processo ir adiante, porque mesmo que a pena daquele sujeito seja a máxima, no final das contas terá ocorrido a prescrição. Tudo bem? Voltando aqui para a nossa tabelinha. Então eu digo aqui para nós, sendo incerta a quantidade de pena que o sujeito vai receber e o tipo de pena, o prazo prescricional é resultado da combinação da pena máxima prevista abstratamente no tipo imputado ao agente, e aí a gente pega essa pena máxima e coloca na escala do artigo 109. A gente vai fazer, olha só, essa aqui é a chave desse nosso capítulo, quando a gente está falando de prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Nós vamos fazer um juízo hipotético, em que nós vamos simular o pior cenário possível para o agente. Pior cenário possível para o agente. E qual é o pior cenário possível para o agente? O pior cenário possível para o agente é aquele em que ele é condenado e recebeu a pena máxima, não é? Tudo bem. Nessa simulação de nós encontrarmos o pior cenário possível para o agente, nós vamos ter que levar em consideração as causas de aumento e as causas de diminuição. Por quê? Porque essas causas de aumento e causas de diminuição permitem que o juiz aplique uma pena acima do máximo ou uma pena abaixo do mínimo, né? Então, para eu encontrar o pior cenário possível, as causas de aumento têm uma relevância importante e elas têm aplicação obrigatória e a lei prevê a quantidade de aumento ou de diminuição. A mesma coisa não acontece com atenuantes e agravantes, já que a lei não estabelece a quantidade de aumento ou diminuição, as atenuantes e agravantes são desprezadas no cálculo desse pior cenário possível para o agente. Tudo bem? Então, nós levaremos em consideração as causas de aumento e causas de diminuição, certo? A gente vai então agora fazer a nossa pausa e a gente volta no bloco 2, continuando o raciocínio com a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Obrigado.